Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje eu venho com a resenha do maravilhoso livro O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. Bom, gente, hoje eu vim tentar aqui um novo cenário, que é o que eu uso em alguns story vlogs, porque é mais prático, assim, é mais prático, eu coloco na minha prateleira, não precisa do tripé, é um pouco mais rápido. Mas me falem se vocês gostam, se tá ruim, se vocês preferem o normal mesmo, me dê esse feedback aí, tá bom? E eu queria falar com vocês hoje sobre O Segredo do Meu Marido, porque é um livro, assim, um dos melhores livros que eu li no ano. Então eu vim aqui rapidão, eu nem fiz roteiro, normalmente eu faço roteiro pras minhas resenhas, mas eu não fiz, porque, assim, eu tô surtada. Eu acho que eu terminei ontem. E esse é um dos livros que eu fico tipo, gente, por que que eu demorei tanto pra ler? Eu tô amando tanto Liane Moriarty que eu já peguei um outro livro dela pra ler, que é o Nove Desconhecidos, que eu também tô amando. E, bom, vamos falar um pouco sobre esse livro. É um livro que algumas pessoas não gostaram e eu fiquei surpresa porque eu realmente amei esse livro e, meu Deus. Eu descobri, que nem o Paulo Ratz falou no canal dele, que eu assisti uma resenha, né, do Livraria em Casa, o quanto que ele percebeu assistindo Big Little Lies, que é uma série baseada num livro da autora, Pequenas Grandes Mentiras. É uma série incrível. Eu percebi, assim como ele assistindo aquela série, que eu amo aquele tipo de narrativa, eu amo aquele tipo de enredo, que são pessoas, normalmente são mães, de uma cidade menor, ou uma comunidade menor, que cada uma tem um segredo. Meu Deus, a gente tem que desvendar aquilo e tem coisas muito pesadas acontecendo, meu Deus do céu. E, gente, é exatamente esse tipo de livro que eu gosto. E a Liane, ela tem um jeito de escrever que é magistral, assim, é perfeito. Esse livro vai contar a história basicamente de três mulheres, são essas três mulheres protagonistas e vai alternando a narrativa entre cada uma delas. Então começa com a narrativa de uma, e aí outro capítulo é outra, e outro capítulo é outra. É em terceira pessoa, só que a gente tá dentro da cabeça daquelas mulheres e aquilo te faz se conectar com elas de uma forma incrível. Eu devorei esse livro, eu li ele em 2 ou 3 dias, mas assim, porque eu realmente tava precisando estudar e dormir, mas se eu ficasse só por ler esse livro, eu teria terminado em um dia com certeza. E ele não é um livro muito pequeno, então quer dizer que eu gostei realmente muito. Então a nossa primeira protagonista, que é a principal, basicamente, é a Cecilia Fitzpatrick. E ela foi a minha favorita. É uma mulher muito privilegiada, ela é casada com um cara que é maravilhoso, que é o John Paul. E ele vem de uma família grande, ele é um cara que sempre foi bonitão. E eles têm 3 filhas, né, que é a Isabel, a Esther e a Polly. Eu adorei a Esther, que é a filha do meio, porque ela sempre tá envolvida, ela tá muito obcecada por um assunto a cada momento. Então antes ela era obcecada com Titanic, adorava, ela leu tudo sobre Titanic, assistiu os filmes, assistiu os documentários, ficava contando pros pais, pra todo mundo as curiosidades. Eu até me identifiquei um pouco com ela, porque se eu leio algo interessante eu fico contando pra todo mundo da minha família, os meus amigos e tudo. E agora ela tá obcecada com a história do Muro de Berlim, então ela aluga livros na biblioteca sobre o Muro de Berlim. A gente tem algumas passagens durante o livro falando o que estava acontecendo com o Muro de Berlim, ao mesmo tempo que estava acontecendo algo na vida dos personagens em um flashback. Então achei muito interessante essa escolha narrativa da autora. Então tem essa família, que é aparentemente aquela família perfeita, a Cecília é muito bem sucedida, ela tem alguns probleminhas no casamento, o marido tá um pouquinho estranho, ele é um cara que fica normalmente feliz, mas aí tem os períodos que ele tá muito afastado e muito diferente e fechado. Tem alguns problemas conjugais, mas basicamente é aquela mulher muito participativa na comunidade. Ela é presidente da Associação dos Pais e Mestres, ela vende Tupperware, então ela vai pra eventos, vende, assim, ela é uma mulher muito famosa naquela comunidade, ela é muito participativa. E as 3 filhas dela estudam em uma escolinha chamada Saint Angela, e que é a escola que ela estudou quando pequena. E a filhinha dela, a Polly, a mais novinha, que é uma gracinha, assim, fala que ela é parecida com a Branca de Neve, que ela é bem branquinha, o olho claro, com o cabelo bem preto. E ela é muito fofinha, eu amei a personagem mesmo. E ela tá super apaixonada pelo professor de educação física dela, que é o Connor Whitby, que é um ex-aluno também do St. Angela, que vai ser importante pra história, porque ele conhece algum dos personagens. Aí depois a gente tem a nossa segunda protagonista, que é a Tess. A Tess tem um grande problema, porque ela tem uma empresa em que ela trabalha com o marido e com a prima dela, que é basicamente a melhor amiga dela. Elas são muito grudadas desde criança. O livro já começa, já no capítulo dela, o marido e a prima falando que estão apaixonados. Tipo assim, aí a Tess fica
chocada, ela se sente super enganada, ela se sente traída, e eles têm um filho pequeno, que é o Liam, e ela, quando ela era pequena, os pais se separaram e foi muito traumático pra ela, e ela não queria que o filho passasse por isso. Então ela vai com o filhinho e viaja pra ficar com a mãe dela, que mora na mesma cidade que a Cecília. E a nossa terceira protagonista é a Rachel. Ela já é uma mulher mais idosa. Quando ela era mais nova, aconteceu uma coisa horrorosa na vida dela, e ela não consegue superar aquilo. Ela carrega aquela mágoa, aquela tristeza muito forte, aquele trauma. Você sente a dor mesmo dela. Ela tem um filho, a Nora, e o neto, que é o Jacob. E já na apresentação dela, a gente sabe que eles vão se mudar pra Nova York. Aqui se passa na Austrália, o livro. Então eles vão se mudar pra Nova York e basicamente o netinho dela é a única felicidade que ela tem na vida. Então ela fica muito abalada com aquilo, dá muita pena mesmo. Apesar de eu não ter gostado muito da personagem, porque ela pensa algumas coisas muito ruins também. E ela é secretária do St. Angela. A Tess, que se muda com o filho pra Sydney, né? Ela matricula ele no St. Angela. Então acaba que essa escola é onde essas crianças, essas pessoas vão se encontrar. Aí vocês estão me perguntando o que é o segredo do meu marido, né? A Cecília, a filha dela, tá obcecada com o Muro de Berlim, e ela lembra que ela tem um pedaço do Muro de Berlim de quando ela viajou pra Alemanha, e ela sabe que tá guardada no sótão. Então ela vai pro sótão procurar, né? E ela acaba achando uma carta toda amarelada, com uma aparência de velha, escrito: para Cecília Fitzpatrick, apenas leia na ocasião da minha morte. E é do marido dela. Ou seja, ele escreveu uma carta há um tempo, ele tá bem, ele não tá perto de morrer, e ele escreve isso falando que ela só pode ler essa carta quando ele morrer. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou muito curiosa. Assim, é realmente insuportável. As pessoas falam: depois eu te conto uma coisa. Não tem condições. Eu preciso saber daquilo agora. Eu sou muito curiosa. Eu sei que eu não conseguiria me controlar e eu leria a carta. Só que a Cecília, ela tá no impasse, porque ela acaba comentando com o marido dela que tá viajando, e no telefone ela fala: encontrei uma carta, e ele fala: não, é bobagem, mas não lê não, joga fora, enfim. E ela fica: poxa, falei que não ia ler, será que eu leio, será que eu não leio? Enfim, só que ela não consegue tirar aquilo da cabeça. Eu tava me mordendo pra saber qual é o segredo do marido dela, que vocês não estão entendendo. Eu tava assim: meu Deus, eu preciso saber qual é o segredo desse homem. Eu preciso saber. É só isso que eu posso falar do livro. Eu comecei depois a desconfiar qual que era o segredo desse marido, mas não deixou de ser menos impactante. Mas não leia o livro esperando que é sobre um mistério e tal. Não é bem assim. O livro é muito um drama sobre relações familiares, sobre relações conjugais, sobre dilemas éticos, dilemas morais. É um livro muito tocante, é um livro muito difícil. Você realmente se coloca no lugar de várias personagens e o que eu faria no lugar dela. É um livro muito, muito difícil mesmo, assim. Eu realmente fiquei muito... Meu Deus, eu fiquei, meu Deus. E às vezes a gente se fala: mas eu faria tal coisa, só que a gente não... Eu, por exemplo, não tenho filho, eu não sou casada. Eu não sei, eu não tô em posição de julgar nada que tá sendo decidido lá. Ok, algumas coisas eu tô em posição de julgar, porque realmente tem algumas coisas que eu não tenho condição. Mas eu fiquei muito, assim, movida com o livro, mexida com o livro. E tudo que vai se desenrolando a partir da descoberta desse segredo é muito, muito envolvente, muito chocante. Até que chega no clímax do livro, que é uma coisa absolutamente inacreditável. E quando você acha que já passou, o mais inacreditável vem o final do livro, que é absurdo. E você fica: meu Deus, meu Deus. Eu terminei de ler precisando de um filme, precisando de uma série pra continuar essa história, pra eu poder revivê-la, sabe? Eu queria reler o livro, eu queria ler todos os livros da autora, porque eu fiquei absolutamente envolvida naquela história, sabe? Apesar de não ter sido totalmente surpreendida com o segredo do marido, porque eu saquei, né? Acredito que a maioria das pessoas vão acabar sacando também, mas não é o ponto. Sabe? O livro não gira em torno do qual é o segredo do marido, porque no meio você descobre. Gira em torno das consequências daquele segredo, como é que as pessoas daquele livro vão lidar com aquilo. Mas pra mim o ponto mais forte desse livro foi a narrativa e foi a construção dos personagens. Eu vi muita gente falando que não conseguiu se envolver com nenhum, não conseguiu torcer por nenhum. E realmente são personagens muito falhos, são personagens, não tem o herói, não tem aquela pessoa: meu Deus, essa pessoa é tão boa. Realmente as pessoas são muito cheias de falhas naquele livro. Só que a gente realmente tá no puro pensamento delas. E eu tenho certeza que na maioria das pessoas, se a gente fosse no pensamento delas, a gente veria coisas ruins, a gente veria coisas erradas, contraditórias, hipócritas, né? Porque esse é o ser humano. Então eu acho que a Liane, ela traz uma humanidade para aqueles personagens incrível que poucos atores conseguem fazer. Algumas pessoas também não gostam da escrita da Liane. A minha irmã, por exemplo, começou a ler e não gostou,
porque é uma narrativa um pouco mais introspectiva, não é aquela coisa que, ai meu Deus, sempre tá acontecendo alguma coisa. Não, a Liane, ela se prega a detalhes, então você tá numa situação, por exemplo, a Cecília tá num evento da escola das filhas dela. Aquele evento, ela fica presa na cabeça dela e a gente vai olhando os pensamentos dela e ela fazendo conexões, e ela pensando em várias coisas, e ela tentando decidir algumas coisas. Então você realmente mergulha na vida daqueles personagens. E é muito bom como a Liane fala alguns detalhes que outros autores não falam. Pra mim eles valem muito. Porque eu realmente me sentia na pele daquelas personagens, eu me sentia naquelas situações, porque a escrita é tão introspectiva, a escrita é tão realmente explorando o pensamento daquelas pessoas, que você se sente neles, entendeu? E isso eu achei muito interessante. Pra mim, a leitura fluiu muito bem, é uma leitura agradável, eu não conseguia parar de ler, eu devorei o livro, e quando eu parava de ler, eu pensava naquilo que eu li, e só pensava naquele livro, só pensava, só tava na minha cabeça, meu Deus, eu preciso ler mais, eu preciso ler mais, porque é muito, muito bom. Eu fiquei viciada. Recomendo muito pra todo mundo mesmo. Tem algumas falas problemáticas, vou chamar a atenção, por exemplo, pra uma. Além das falas gordofóbicas que tem, que eu espero que sejam da personagem e não da autora. Tem também uma fala em que uma personagem vai ter relações sexuais com outro personagem e ela fala que não precisa usar preservativo porque ele não tem cara de ter nenhuma DST. Problemático. DST não tem cara. Uma coisa que eu li, eu falei, meu Deus do céu, assim, que a mulher, que a autora estava pensando? Porque é de uma responsabilidade muito grande, né? Você falar isso é uma coisa muito, né? Então, pessoal, O Segredo do Meu Marido vai ganhar 5 chicletes e um coração de favorito. Um dos melhores livros que eu li no ano, com certeza. Amei essa autora e vou ler tudo dela. Aí eu queria só conversar um pouquinho com spoilers pra quem já leu o livro. Mas não se esqueça de se inscrever no Chiclete Violeta. Clique no sininho pra receber todas as notificações. Clique em gostei, comente aqui se você já leu e se você quer ler. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. E um grande beijo. Tchau, tchau! Bom, pessoal, gente, pelo amor de Deus. O segredo do marido, só pra relembrar vocês, é que ele assassinou a filha da Rachel quando eles eram adolescentes. Eu já tinha imaginado, quando começou a falar dessa história da filha da Rachel, eu já liguei os pontinhos e falei, matou. E o motivo, a motivação dele foi tão nojenta, foi tipo, ela não me quis e ela riu de mim. Tipo assim, o típico feminicida, né? Típico. E eu não... Gente, eu não consigo nem imaginar, assim, você tá casada há 20 anos com um cara que você descobre que é assassino e é o pai das suas filhas e você não consegue ver ele como assassino e você... Meu Deus, e ele ainda joga toda a responsabilidade nela. Ele se livra daquilo. Ele fala, nunca me confessei, eu tenho claustrofobia, não ia sobreviver na prisão. Tipo assim, sério. Cara, vai se ferrar, sério. Vai se ferrar. Eu fiquei com muita raiva desse cara. Muita raiva desse cara. Ali, eu vivi com a culpa. Que bom. Que bom, o mínimo. O mínimo. E aí a Cecília fica chocada. E ela pensando nas filhas dela, sabe, que são pequenas. O pai de vocês é um assassino. Eu entendo essa agonia dela, mas eu não consegui ficar com esse cara. Sério, eu não... E ela toma a decisão, né, de não contar nada. Foi uma loucura. Não sei, gente. Eu acho que realmente eu não ia conseguir lidar com aquilo. Eu ia pedir pra ele confessar. Não tem condições aí. O que eu ia ficar muito assim é isso, né, das filhas, de ter que falar, pai de vocês é um assassino, aquilo ali deve ser horrível. Mesmo se você não falasse o motivo pelo qual ele tá sendo preso, elas iam descobrir. Então, realmente, isso é muito difícil. Eu não gostei da Rachel mesmo, assim, ela era totalmente sacana de graça com a nora dela, que era uma fofa. Ela com raiva do filho também, e nunca ter se preocupado direito com o luto dele. É muito difícil, né? A tese eu não entendi direito a história dela, não sei, acho que era só pra colocar mais uma história no meio, mas não entendi muito bem, mas ok, tudo bem. O que mais foi chocante pra mim, com certeza, foi a hora que eu vi que ela ia atropelar o cara, que ela achou que era o assassino, que é o Connor, né? E a Polly, bonitinha, amei aquela criança, indo atrás dele. E aí eu vi o que ia acontecer. E eu lembro que eu tava lendo e eu tava na frente da minha mãe e da minha irmã e eu fiz assim... E elas ficaram, o quê? O quê? Aí eu falei, meu Deus! Ai, meu Deus, foi horrível. Aquela cena foi muito bem escrita, foi horrível. E a menininha perdendo o braço... Ai, sério, foi horrível, 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 horrível. E foi muito dolorosa aquela coisa, né, da Cecília. Poxa, eu escolhi não contar e agora é assim que eu tô pagando. Tipo, olho por olho, dente por dente, entendeu? E a Rachel também decidindo que ela não ia denunciar o John Paul porque ele já perdeu, né? Já teve que merecer. Ai, foi muito triste, assim, sabe? Foi horrível. Mas o final foi... Isso foi muito impactante pra mim. Foi uma coisa muito...
meu Deus. Pra mim, o grande ponto alto do livro, além desse acontecimento com a Polly, foi o epílogo. Porque, assim, o epílogo basicamente é só falando o tanto de excessos. Porque se tal pessoa não tivesse feito isso, tal coisa teria acontecido e agora a vida da pessoa ia ser assim. Sabe? Isso é muito doloroso pensar no excess. E sempre falava aquilo, né, da filha dela ter os membros longos, ser mais magrinha. E quando falou da síndrome de Marfan, que é uma síndrome que eu já tenho conhecimento sobre, eu fiquei, meu Deus, faz todo sentido do mundo. Sério, faz todo sentido do mundo. Eu ouvi falar primeiro dessa síndrome porque tem alguns atores de filmes de terror que têm essa síndrome, inclusive que faz Invocação do Mal 2. Pesquisem, sério, ele tem síndrome de Marfan. E tem casos de jogadores, por exemplo, de vôlei, que morrem no meio da quadra porque eles têm síndrome de Marfan e morreram de ataque cardíaco ou alguma coisa assim. E saber que a coitada da menina morreu de uma ruptura de aneurisma de aorta, que é um quadro seríssimo, e não dá... Ai, foi horrível. Mas assim, mesmo assim, ele teve a intenção, sabe? Ele teve a intenção, ele quis fazer aquilo. Nenhum de nós conhece todos os possíveis cursos que nossas vidas poderiam ter tomado. E provavelmente é melhor assim. Alguns segredos devem ficar guardados para sempre. Pergunte a Pandora. Eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, meu Deus, que livro. Que livro, que livro, que livro. E é isso, pessoal. Essa resenha acho que ficou um pouco maior do que eu achava que ficaria. Mas eu quero muito saber se vocês leram o livro. Se vocês quiserem comentar alguma coisa com spoilers, por favor, comentem. Mas avisem aqui spoilers bem grandão. E só depois escrevam seu comentário pra não estragar a experiência de leitura de ninguém, tudo bem? Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em gostei e muitos beijos. Tchau, tchau!